Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava na frente do portão de casa. Tinha esse costume, final de semana, finzinho do dia. Eu ia lá para fora, tomar um ar, olhar o movimento. E naquele sábado não foi diferente. Estava ali distraída, pensando na vida, quando de repente avistei aquele rapaz passando assim na rua. Ele passou olhando na minha direção, não necessariamente para mim. Até que lá adiante parou, olhou assim para trás e resolveu voltar. E no que chegou diante de mim, apontou na direção de um canteiro de rosas que a minha mãe cultivava ali na frente e perguntou: "Escuta, moça, será que tem algum problema se eu pegar uma daquelas rosas?" Sabe, na hora, até por conta da surpresa, eu não soube nem o que dizer. Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele arrematou: "É que eu briguei com a minha namorada, sabe? Sei lá, estava aqui pensando, será que dar uma flor para ela não é uma boa maneira de pedir perdão?" Eu não conhecia aquele rapaz, mas achei aquele seu gesto tão fofo. Falei que tudo bem, que ele podia colher um botão de rosa sem nenhum problema. Ele então pegou a flor, agradeceu e seguiu o seu caminho. Eu fiquei só reparando enquanto ele se afastava, até que lá adiante o vi entrando por um portão. Será que ele mora por aqui? Ou será que é a casa da namorada dele? Foi o que eu fiquei me perguntando. Eu, por exemplo, já morava naquela rua há muito tempo e, para ser sincera, não lembrava daquele moço. De qualquer maneira, fiquei com a imagem dele no pensamento, principalmente daquele seu gesto. Inclusive, puxei da memória e não lembrei de ter ganho uma flor de ninguém na minha vida toda. Já havia tido 3 namorados, vários paqueras, só que nunca havia ganho sequer uma pétala de rosa. E vamos convir, essa é uma coisa que mexe tanto com a gente que é mulher. Sempre que fazia aniversário, por exemplo, ou então no dia dos namorados, lembro que eu ficava esperando receber um buquê, um arranjo, qualquer coisa, mesmo que fosse uma flor roubada, colhida no jardim de alguém, como aquele rapaz tinha acabado de fazer. Aliás, eu tinha até esquecido de perguntar o seu nome. Se bem que a gente praticamente nem tinha conversado. Ele apenas perguntou se podia pegar a flor, disse que tinha brigado com a namorada, queria fazer as pazes com ela, e a conversa acabou por ali. Enfim, só fomos voltar a nos ver alguns dias depois. Eu estava voltando do centro quando nos encontramos no ônibus. No trajeto, não trocamos nenhuma palavra. Apenas nos cumprimentamos assim com um sorriso e um aceno. Mas acabamos descendo no mesmo ponto, ou seja, pelo jeito, ele devia morar naquela casa onde eu o tinha visto entrando aquele sábado. Ou então a namorada dele é que morava ali. Foi a primeira coisa, aliás, que eu perguntei enquanto a gente caminhava lado a lado. Ele confirmou que morava realmente ali. Eu então me apresentei. Ele me contou que seu nome era Isaac, que tinha se mudado ali para aquela casa no comecinho do mês. E eu então quis saber se ele tinha conseguido se acertar lá com a namorada dele. Ele se abriu num sorriso naquela hora. Quer saber de uma coisa? Dei sorte, viu? A gente conversou e no fim acabou dando tudo certo. Puxa, que bom! Mas e a flor? Ela gostou? Nossa, adorou! Aliás, obrigado de novo, viu? Sabe, não sei explicar o que aconteceu comigo, mas depois que a gente se despediu, eu me senti tão estranha. Para começar, em vez de entrar em casa, eu fiquei ali parada, diante do portão, olhando para ele enquanto ele se afastava. Talvez ele já tivesse despertado alguma coisa em mim já naquele nosso primeiro contato. E este segundo estava servindo só para reforçar. Sei lá, o coração da gente prega tanta peça. Eu podia até dizer que não, mas senti uma fisgadinha por dentro ao saber que ele tinha se acertado com a namorada.
Incrível como esse tipo de coisa pode acontecer assim, de repente com a gente. Nem nos conhecíamos, só tínhamos nos visto aquelas 2 vezes. Mas eu fiquei com a imagem dele na memória, pensando nele, sei lá, meia hora, 40 minutos, mais de 1 hora. Vai entender certas coisas que acontecem com o nosso coração. O fato é que, assim por acaso, acabei descobrindo o horário em que ele pegava o ônibus para trabalhar de manhã. Eu só trabalhava na parte da tarde e naquele dia acordei bem cedo de manhã e enquanto esperava a água ferver na chaleira para fazer o café, fiquei na janela tomando um ar e dali o vi passando lá na rua. Olha, meu coração bateu mais forte quando eu o vi. No dia seguinte, ele passou exatamente no mesmo horário. E eu então passei a fazer plantão ali na janela, todo dia de manhã, só para vê-lo passando na frente de casa. Olha, eu cheguei a me achar uma boba por fazer essa coisa tão, sei lá, tão infantil. Imagine, acordar naquele horário só para vê-lo um pouquinho e de longe, ainda por cima, mesmo sem saber. O fato é que ele já tinha despertado alguma coisa em mim. Eu não sabia exatamente o que era, mas sabia que estava mexendo comigo. Sabe, às vezes eu não o via de manhã, por exemplo, e parece que o dia não tinha a mesma graça. Aos poucos, acabei me dando conta de que estava gostando dele. Na verdade, só fui mesmo ter certeza disso naquele sábado, quando o vi passando na frente de casa de mãos dadas com a namorada. Como eu já disse, eu tinha esse costume de ficar ali na frente do portão, principalmente final de semana, e só eu sei como me senti quando o vi saindo pelo portão da sua casa com aquela menina a tiracolo. Olha, me deu até um aperto no peito quando ele passou bem devagar na minha frente. E o pior é que ele quase nem olhou na minha direção. Quer dizer, até olhou, mas foi aquela coisa rápida, sabe? Só me cumprimentou assim com um movimento de cabeça e se foi. Eu acho que foi só naquele momento que eu me dei conta de que estava sentindo algo por ele, porque eu nunca havia sentido nada parecido, principalmente por alguém que eu conhecia tão pouco. Sabe, era uma espécie de, não quero exagerar, mas de ciúme, uma inveja daquela menina. Meu Deus, era só o que me faltava, me apaixonar por alguém comprometido. E para piorar, ele parecia gostar muito dela. Esse tipo de coisa a gente percebe. Enfim, para resumir, o tempo passou, só que em vez de tirar o Isaac da cabeça, parece que fui me apaixonando dia a dia um pouco mais. Olha, eu até tentei esquecê-lo, juro que tentei. Não pensar nele, tirá-lo da cabeça a todo custo, porque, afinal de contas, era um sentimento tão idiota, tão sem sentido, sem futuro. Mas toda vez que eu via, os batimentos do meu coração simplesmente iam lá em cima. Aí eu pergunto, como tirar uma pessoa do coração se a gente não consegue tirar sequer do pensamento? E o mais engraçado é que nunca havíamos tido absolutamente nada um com o outro, nem mesmo um simples beijo no rosto. Era aquela paixão platônica que passou a me consumir, um sentimento louco e sem razão de ser. De qualquer modo, o tempo foi passando, o namoro deles evoluindo, até que eu descobri que ele estava noivo. Na verdade, só fui saber disso porque a gente passou a ser amigos numa rede social e eu acompanhava sua vida por ali, até que fiquei sabendo que eles iam se casar. Nisso, por incrível que pareça, quase 2 anos já tinham se passado. E repito, em vez de esquecê-lo, tirá-lo do coração, aquele sentimento bobo que eu sentia parece que só aumentava a cada dia que passava. Enfim, vida que segue. Eles acabaram se casando e foram viver sabe Deus onde. Na verdade, eu achei até bom que ele tivesse se mudado, porque assim pelo menos eu o esqueceria. Pelo menos era a minha esperança. É como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente.
O problema é que seus pais continuaram morando ali, naquela casa, e volta e meia era inevitável vê-lo ao lado daquela mulher. E sempre que isso acontecia, olha, eu me virava pelo avesso. O fato é que, sem esperança, aquela emoção que tomava conta de mim quando a gente se via foi ficando assim mais tênue, um pouco mais espaçada, um pouco mais delicada, mais fraquinha até. De vez em quando, eu dava uma olhadinha no seu perfil para ver o que ele estava fazendo. Descobri, inclusive, através dessa rede social, que sua mulher estava grávida. E nesse dia, mais uma vez, olha, eu fiquei triste demais. Repito, às vezes não dá para entender coisas que acontecem com a gente. E foi justamente quando a mulher dele estava quase no final da gestação que aconteceu uma coisa completamente inesperada. E foi num daqueles sábados em que eu estava ali na frente do portão. Estava tão distraída, tão perdida nos meus pensamentos, que nem me dei conta de que ele estava se aproximando. Só fui perceber mesmo quando escutei a sua voz. Oi, Flávia, tudo bom? Quando ergui os olhos e me deparei com ele ali na minha frente, eu quase não acreditei. Principalmente porque ele estava sozinho. Sempre que eu o via ali na vila, ele estava com aquela mulher. A gente começou a conversar, ele quis saber como andava a minha vida, o que estava fazendo de bom. E quando perguntei como ele estava, ele fez assim, uma carinha de, sei lá, de tristeza, desânimo. Você quer saber mesmo? Meu casamento anda meio esquisito. A Juliana, ela mudou tanto comigo desde que engravidou. Sei lá, viu? Eu até estranhei. Porque apesar da gente não ter quase nenhuma intimidade, nem contato, nesse dia ele me contou tanta coisa a respeito do casamento, da esposa. Fez o maior desabafo. Inclusive, perguntou se eu não queria tomar um refrigerante ali numa lanchonete que tinha perto, e eu, naturalmente, não seria boba de deixar passar aquela oportunidade. O fato é que a gente nunca tinha conversado tanto como naquele dia. Na lanchonete, a conversa continuou girando em torno do casamento dele. Eu até tentava desviar o assunto, mas ele sempre achava um jeito de falar da esposa de novo. Deu para sentir que ele não estava feliz. Ele chegou a dizer, a uma certa altura, posso te dar um conselho? Nunca case. Não, estou falando sério. É tão bom quando a gente só namora. Parece que depois, sei lá, tudo muda. As pessoas mudam. Olha, só faltou ele dizer que tinha se arrependido de casar. Perguntei se ele não estava feliz com o filhinho que estava prestes a nascer, e ele respondeu que sim, que sempre quis ser pai, mas que a esposa andava tão geniosa que depois que ficou grávida, as coisas só haviam piorado entre eles. Dali a pouco, ele me olhou assim de um jeito tão terno e perguntou, mas e você, Flávia? Não vai me dizer que continua sozinha? Pois é, pior é que tô, viu? Tá tão difícil arranjar namorado hoje em dia, principalmente quando a gente gosta de uma pessoa que já é comprometida. Olha, eu falei aquilo, mas já me arrependi. Na verdade, aquela frase saiu assim, meio sem querer, num impulso. Quando vi, já tinha falado. Não sei o que ele ficou pensando naquela hora, mas a gente ficou se olhando assim de um jeito tão estranho. Ele não fez nenhum comentário, mas, não sei, eu tenho quase certeza de que ficou pensando que era dele que eu estava falando. O fato é que o clima mudou entre a gente. Ficou tudo tão esquisito. Olha, eu me senti como se tivesse confessado que gostava dele. Por isso, continuava sozinha depois de tanto tempo. Imagine, depois que ele apareceu na minha frente pela primeira vez, perguntando se podia colher aquele botão de rosa, muitos anos já tinham se passado. Ele já tinha até casado com aquela menina, ido morar no outro bairro, ela já estava até esperando o filho dele, e eu ainda continuava sozinha,
como que parado no tempo. Claro que eu já não pensava nele com a mesma intensidade que no começo. Tudo com o passar dos anos foi ficando mais ameno. A imagem dele foi ficando assim, fraquinha, mas não dá para negar que aquele nosso último encontro mexeu muito comigo. Eu só não podia imaginar as coisas que ainda iam acontecer naquele dia. Em meio àquele clima que ficou entre a gente, ele quis, a certa altura, saber de quem eu estava falando, quem era a tal pessoa comprometida de quem eu gostava. Sabe, no começo, eu me senti meio constrangida e tentei até mudar de assunto. Mas ele ficou insistindo tanto, e como eu não dizia, não respondia, deve ter tirado suas próprias conclusões. O resultado foi que ele foi se aproximando de mim, assim bem devagarinho, e acabou me dando um beijo na boca. Sabe quando você sonha com uma coisa, mas tem certeza de que nunca vai acontecer? Meu Deus, como eu ansiei por aquele beijo. Só que era uma coisa tão fora de propósito, tão impossível, que eu nunca acreditei que pudesse acontecer. Mas aconteceu. E foi tudo assim, tão inesperado. Só que não passou daquele beijo. De repente, em meio àquela atmosfera de estranhamento, misturado com romance, ele olhou para o relógio e falou que precisava ir embora. Não sei se ele se arrependeu do beijo, ou sei lá, mas simplesmente falou aquilo, levantou da mesa e já foi acertar a conta com o dono da lanchonete. Ainda meio fora do ar, eu apenas falei que estava tudo bem, sendo que, na verdade, eu não queria que ele fosse embora. Por mim, ele não sairia mais de perto de mim, nunca mais. A gente acabou se despedindo ali mesmo, na frente da lanchonete. Eu voltei para casa e ele foi até o ponto esperar pelo ônibus. Fiquei com medo de falar que iria até o ponto também, esperar o ônibus com ele se ele quisesse, até porque ele ficou tão esquisito depois do beijo. De qualquer forma, me senti nas nuvens, porque, repito, nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer um dia. Olha, aquele beijo só serviu para me deixar mais apaixonada. E tudo aquilo que eu já tinha lutado para esquecer, para tirar esse homem da cabeça, todo aquele sentimento que eu tentava sufocar e que, na verdade, nos últimos tempos, já estava fraquinho, parece que voltou com força total. Talvez até mais intenso, porque agora tinha acontecido algo entre nós. Tudo bem que foi só aquele beijo, só que mesmo assim, aquele beijo teve um impacto tão grande em mim. Como a gente tinha o outro numa rede social, eu fiquei esperando por um contato dele. Sei lá, de repente, ele me mandasse uma mensagem dizendo que queria me ver de novo, que estava com saudade. Na verdade, eu queria que ele me dissesse que estava sentindo por mim tudo aquilo que eu estava sentindo por ele. Só que os dias foram passando, e ele continuava em silêncio. Eu até mandei 3 ou 4 mensagens, numa delas, inclusive, cheguei a falar daquele beijo, só que ele não respondeu. Leu a mensagem, apagou, mas não quis responder. E isso me deixou tão triste, porque só podia significar uma coisa: ele tinha se arrependido. Ou isso, ou então, sei lá o que podia ter acontecido. A única coisa que eu sei, na verdade, é que eu nunca mais fui a mesma desde aquele beijo bendito. Se bem que acho que nunca mais fui a mesma desde que ele cruzou o meu caminho, desde que apareceu ali na frente da minha casa, perguntando se podia roubar uma flor. A verdade é que eu me encantei por ele desde o primeiro instante. Me encantei com o seu sorriso, com o seu olhar, com o seu jeito. E tanto isso é verdade que anos já se passaram e parece que fiquei parado no tempo, sonhando com o seu amor, me iludindo com uma coisa que eu sei nunca vai acontecer. Se ele realmente quisesse algo comigo, mesmo que fosse uma simples aventura, um passatempo, ele já teria vindo atrás, mesmo porque tanto tempo já se passou.
Eu lhe mandei tantas mensagens e ele sequer respondeu. Dei mostras de que também queria, de que estava à sua disposição, só esperando por um sinal. Ele com certeza se arrependeu. Só posso chegar a essa conclusão. Sei lá, deve ter pensado na mulher grávida no último instante e achou melhor deixar quieto. Mas que pena, viu? Puxa, que pena. Porque o amor que eu tinha para lhe dar, e que ainda tenho, é maior do que o mundo, mesmo se ele estivesse querendo apenas curtir uma aventura. É pouco, eu sei que é pouco, só que às vezes uma migalha de atenção da pessoa que a gente ama acaba se tornando tudo. Só que ele não quis. Ele não se dispôs a me dar sequer uma migalha de amor. Fazer o quê? Só posso lamentar e ficar com pena de mim.